Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Aqui é o professor Mariano, Filosofia, mais uma aula da nossa terceira fase aí do EJA, né? Educação e jovens de jovens e adultos, né? Hoje vamos tratar um pouco de política do ponto de vista filosófico, né, pessoal? Não vamos tratar de politicagem nem de controvérsias aí que a gente acaba presenciando nas redes sociais. A política, ela sempre foi muito importante. Por óbvio, são as relações humanas, né? São as relações sociais. O homem, que diz Aristóteles, ele é um animal político, né? Platão também escreveu uma grande obra, né? É um livro que a gente já falou lá no começo das aulas sobre o mito da caverna, é a República. Então, esses cidadãos gregos, né? Uh, toda essa situação do Senado, situação da organização política mesmo, dessas pessoas, desse diálogo, né? Porque a política é você conversar, você ter diálogo com os outros. Né? Não é simplesmente partido, não é nada de esquerda, de direita, nada disso. A política é um ato social, um ato humano nosso, né? Necessário. Nós não fazemos nada sem política. Né? Sem política a gente não tem direitos, sem política nós não temos o Estado, sem política nós não temos direitos sociais, sem política nós não temos aposentadoria, tem das leis, né? Tudo se organiza em cima da política, né? Aristóteles, como eu já falei, né, ele tratava esse homem como animal, ser político, né? Ele tem um livro chamado Política, inclusive, né, ou Político, né, em algumas traduções. Nesse livro ele também fala de uma organização social, dos cidadãos. Eles falam também dos escravos, porque tinha escravidão na Grécia Antiga, né? Então situações que a gente já falou, né, lá nas nossas aulas. Então todas as situações da época que deu luz para a nossa democracia, deu luz para a nossa cidadania, né? Foram grandes bases ideológicas, teóricas, que vieram desde Sócrates, Aristóteles, Platão, Heráclito e outros autores, Demócrito, né? Todos eles que tinham situações, até sobre divisões de governos, né? Divisões de governos, já que eu entrei no assunto, né? Existem formas de governo. Existe o governo de um, né, uma só pessoa, existe um governo de muitos, né, a nossa democracia, e existe um governo de poucos, né, que seria uma aristocracia, né, uma ditadura, muitas vezes é um governo de poucos, né? Até uma teocracia acaba sendo um governo de poucos, por quê? Porque ou são sacerdotes, ou são elites, né, que governam, que permanecem no poder. Governo de um só, nós temos a monarquia, né, por exemplo, o rei, né, que também acaba sendo uma aristocracia, acaba sendo de poucos também, né, porque a monarquia acaba sendo de uma família, tentando dotar o sangue azul, né? E essa família, a gente já teve no Brasil, né, nosso império aí, com o Dom Pedro e tudo mais, ela governa, fica só na família daí, né? E a governo daí de outra forma, que não é a monarquia, é a república, é a coisa pública, né? Então nós temos a república, todos nós, em algum modo, temos um pouco do Estado, da coisa pública, né? Então é um governo de muitos aí. De muitos também parece que eu vejo parlamentarismo também com o governo de muitos, né? Porque existe um parlamento, existe um senado, um congresso que governa e tem um primeiro-ministro, né? Seria uma outra forma de governo interessante também. E de poucos tem também governo de ricos, que seria a plutocracia, e governos aí de pobres ou de algum outro sentido que seria a oclocracia, né? Então existem vários termos aí com esse ocracia, né, com esse governo, poder, né, que tratam dessa forma aí, né? Aí dos autores, vários falam de classificação de governo. Eles colocam entre bons e maus, né? Então, por exemplo, eu falei de ditadura, né? Ditadura seria um governo mau, uma tirania, né? E uma república, uma democracia seria um governo de um bom, né? Um, mas Maquiavel, né, depois escreveu um livro chamado Príncipe, né? Não sei se vocês já leram esse livro. Não é muito grande, mas ele fala da vida de alguns príncipes que ele admirava, ele elogia, só que ele acaba revelando os segredos dos príncipes, como eles governam e tudo mais, né? Então é um livro meio que quase biográfico do príncipe, do governante mesmo, né?
com alguns limites. A versão que eu tenho ainda está comentada por Napoleão, né? O de Napoleão ele é mais polêmico, mais rigoroso do que o próprio Maquiavel, né? E vem aquela expressão maquiavélico também que a gente conhece, justamente por esse modo do Maquiavel ver o governo, né? E vai o interesse maior, os fins justificam os meios, né? Que é aquela frase famosa, e várias situações de Maquiavel. Outros autores trataram também, principalmente do iluminismo, né? A gente até não tratou tanto do iluminismo, agora na filosofia moderna a gente vai tratar mais, que é o John Locke, né? Aquele do empirismo, lembra das experiências, aquele autor que a gente já falou. Thomas Hobbes também, né? Nessa linha, né? Iluminista. Né? O John Locke tem um livro chamado O Segundo Tratado sobre o Governo Civil, né? Se não me engano. E o Thomas Hobbes, tem um livro chamado Leviatã, que é aquele monstro bíblico, né? Aquela serpente bíblica gigante, né? Só que ele trata sobre a política. Thomas Hobbes, ele também é um pouco polêmico. Ele fala que o homem é lobo, né? Do próprio homem. Então, o homem ele não é bom por natureza. Segundo Thomas Hobbes, o homem ele tem que ter uma lei, um contrato social, né? E o contrato social também fala um outro filósofo iluminista chamado Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, né? Ou escrever Rousseau, né? O Rousseau ele tem um livro chamado Contrato Social, né? E o contrato social o que é? Nós, antes da sociedade, nós vivemos selvagens, em estado de natureza, né? Segundo esses autores iluministas, claro. E nesse estado não existiam leis, não existia sociedade, né? A gente fazia o que queria. Claro, existia às vezes castigo tribal, existiam leis entre aspas, regras religiosas, ou né, vingança privada. Existia vingança, né? Então a lei não fazia o papel, não existia, por exemplo, prisões. Não, o cara né, matou alguém da minha família, eu vou vingar. Ah, roubou, eu vou fazer vingança. Né? O problema dessa vingança é que ela passava da pessoa, ela ia para a família, ela ficava injusta. E aí, do pensamento que surgiu desse contrato social, dessas leis, desde a Grécia Antiga, Roma e várias civilizações, a gente viu que tem limites. Tem o chamado talião, lembra da Bíblia? Olho por olho, dente por dente, ou perna por perna, braço por braço, aquela regra que tem, né? Então você não vai além do que a pessoa te fez, né? Não vai a resposta a essa violação da minha liberdade, ela não vai além daquele limite, né? Claro que essa lei ainda é meio ultrapassada, mas existe o talião, né? Então essa lei aí. Mas para Rousseau, o homem seria bom por natureza, então a sociedade nos estragou. E para Thomas Hobbes é o contrário, né? Nós que somos lobos e a sociedade, o contrato social, eles nos regula, nos controla, né? Mas isso tudo é política, né, pessoal? Claro, daí tem uma situação contemporânea atual. Atual é o patriotismo. Né? Hoje virou uma situação, uma moda ser chamada de pátria. Né? Eu sou patriota. Só que assim, esse patriota é uma mentira. Por quê? Porque o patriota, geralmente os militares, eles usam as pessoas em guerras, as pessoas morrem, e eles se safam do assassinato. Porque você ter pessoas morrendo em guerra, você não vai responder por assassinato nem por homicídio. Agora, se eu chamar alguém e matar alguém e morrer, eu vou poder responder pela lei por mortes, né? Por homicídio. Né? Então são líderes inescrupulosos, disse não sou eu que estou dizendo isso, esse é o filósofo o Noam Chomsky, né? O filósofo mais atual, aí, moderno, contemporâneo, que está nessa obra aqui, ó, nesse livro de política, né? Um livro interessante, né? Um livrinho fininho, eu comprei uma vez numa feira de livro aqui, né? O Noam Chomsky que fala isso, né? E quem governa mesmo os países são as corporações, não são grandes empresas, grandes investimentos, né, pessoal? Essas pessoas que a gente vê governando muitas vezes são laranjas, né? Então, por isso que não existe herói, não existe... Sempre quando tem política tem que ser nosso direito, nós temos que lutar. Né? Nós temos que lutar pelo que nos vale a pena. E não ficar achando que tem ídolo, tem Deus, tem... Deus, entre aspas, herói, né? Tem herói, mito, sei lá como é que se chamam aí os governantes. Sejam qual forem, né? Direita, esquerda, isso é independente. Outro filósofo que fala muito em política é Norberto Bobbio. Né, que eu até depois vou divulgar com vocês um PDF aí de um livro que a gente escreveu e eu citei esse autor, né? Eu vou pegar uma página só que eu citei ele lá, né? Quem quiser ler o livro inteiro, eu vou mandar o livro inteiro também, mas a página a gente vai fazer um trabalhinho, uma atividade aí. Né? Então, o que o Norberto Bobbio falava que existe além da esquerda e da direita,
né? Existem a política mesmo, né? A política ela não está limitada. Existem extremos, claro, existe fascismo, existe comunismo, né? Mas a gente vê que essa esquerda e direita, ela misturou-se. Você não sabe mais o que é. Hoje você vê tanto comunista como fascista com as mesmas ideias. Então a política, pessoal, vocês têm que ter cuidado, pensar melhor. A filosofia nos faz isso, pensar melhor o que estão nos vendendo. Que produto é esse? Que candidatos são esses, né? E esse ano é um ano eleitoral, então é bem interessante da filosofia a gente usar esses materiais de Chomsky, de Platão, de Aristóteles, né, de Montesquieu também, que fala das leis, né? Tudo isso é interessante a gente ver que política, que governos são esses. São injustos, são justos? Será que um governo é justo quando corta os meus direitos trabalhistas? Não, né? Quando corta meus direitos sociais, eu não acho que seja um governo justo esse governo. Né? Até porque a filosofia diz isso, não é eu que sou contra o governo ou a favor. Né? Isso são direitos, né? Independente de ser a esquerda ou a direita, então tem que se pensar mais do ponto de vista filosófico. E isso é um engajamento, isso é para todos nós, né, pessoal? Não precisa ser candidato, não precisa nada, não é isso política. Se for candidato, melhor ainda, mas se não for, todo mundo tem voz, todo mundo tem um argumento, tem um diálogo, né? E outro filósofo daí que fala de política interessante é Jürgen Habermas, né? Um alemão que morreu aí, acho que ano passado. E esse Habermas, ele fala que nós temos uma ética do discurso, então o que importa é o diálogo mesmo, né? Entre as sociedades, entre o mundo mesmo. Né? Então nós temos que superar essa divisão, por exemplo, direita, esquerda, americano, brasileiro, europeu, chinês, sei lá o que as pessoas hoje fazem de inimigo, né? Hoje está tudo inimigo. O russo, né? Que nem os americanos fazem inimigo russo. Né? Então, a política a gente tem que ter noção que é um grande diálogo, né? Uma grande conversa social mesmo, e nós somos animais políticos, somos seres políticos, né? Que nem diz Aristóteles. Tá bom, pessoal? Essa foi mais uma aula. Eu vou fazer uma parte 2 aí, porque política não acaba mais, né? Muito tema para falar. Mas o que vocês têm que saber é essa questão do governo de de muitos, de poucos, que nós estamos numa democracia, né? Que é o governo igualitário, que nós somos participativos, nós votamos, nós podemos retirar os candidatos por impeachment, por vários meios, né? E cumprimos leis. Igualdade, liberdade, são princípios da nossa sociedade, né? Nós temos direitos sociais, nós temos várias situações aí. Né? Então isso ninguém pode nos tirar, está na Constituição Federal, que é a nossa carta, né? Vou pegar um livro de leis aqui, né? Eu que sou advogado, eu pego uma Constituição Federal, ela está aqui, ela vai dizer qual é a nossa sociedade, como ela se organiza. E a nossa sociedade é republicana, democrática, de direito, né? Igualitária, ela protege os direitos das mulheres, protege o direito dos idosos, protege os direitos das crianças, é tudo protegido pela lei. Né? Não é um governante que vai falar isso, um presidente, ou quem quer que seja. Está na lei, está na Constituição. E ele tem que cumprir também. Ele cumpre, ele falou esses dias, né, que cumpre a Constituição, cumpre a lei. Né? Então não é diferente de ninguém. Então é interessante. Até a próxima, pessoal. Valeu!